Olá, o cafenapolitica.com.br é um blog na internet, com análises, artigos e documentos, tanto em texto quanto vídeo e fotos. E também um programa na televisão, mais precisamente na TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, só Distrito Federal. Neste programa, nós comentamos e analisamos com embaixadores políticos, ministros de Estado, parlamentares, senadores, deputados, professores universitários e comunicadores sociais a situação nacional e internacional. Damos um enfoque especial na situação internacional, por quê? Porque a partir dos grandes centros de Londres, Washington, Pequim, Moscou e mais recentemente Brasília, Buenos Aires e Caracas, onde são tomadas as decisões efetivas que vão afetar o nosso dia a dia e até moldar as nossas vidas. Então assistam o nosso programa no YouTube, onde já existem mais de 200 vídeos com aquelas entrevistas, e também na TV Cidade Livre de Brasília, toda semana. Olá, o cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília têm a honra de contar novamente com a presença do embaixador da Rússia no Brasil, Dr. Sergei Akopov. Dr. Sergei Akopov já está no Brasil há cerca de 14 anos e tem mais alguns anos também de experiência de América Latina. Então é um grande especialista não só na política internacional da Rússia, como também de Brasil, eu digo do Brasil em relação também à Rússia. E para me acompanhar nesta entrevista, nós convidamos o jornalista Beto Almeida, que é presidente da TV Cidade e diretor da Telesul, a rede estatal latino-americana sediada em Caracas, aqui em Brasília. Então, embaixador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês por essa oportunidade, meus cumprimentos a todos os telespectadores e, como sempre, estamos à sua disposição. Pois é, embaixador, a razão da sua presença aqui é, logicamente, relacionada com a repercussão que está tendo a política do presidente Putin, Vladimir Putin, da Rússia, em termos até mundiais, né? E, sobretudo, na América Latina, quando, através do BRICS, né, que é aquele bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós tentamos formar um bloco que agora pode até se ligar também com a CELAC e a Unasur para enfrentar os problemas trazidos, né, pelo excesso da dominação internacional que sofremos praticamente desde a nossa independência ou desde a colônia. Embaixador, então, como é que o senhor situaria a política atual do presidente Putin, eu digo em termos mundiais também? A maior preocupação do presidente Putin, do governo da Rússia, é realmente defender os interesses da Rússia, defender a nossa soberania, independência. O que passa é que, ultimamente, nós estamos frente a uma situação geopolítica mundial muito complicada. O mundo está mudando e o poder que o antigo Ocidente, como nós dizemos, encabeçados pelos Estados Unidos, eles estão perdendo pouco a pouco esse poder, esse domínio, e estão fazendo tudo o possível para conservar, manter o status quo, a situação. Mas já isso é impossível, porque estão surgindo o mundo, como eu já disse, o mundo está mudando, estão surgindo novos polos de poder, novos países surgem como protagonistas na arena internacional, entre eles o Brasil.
Por isso que se formou esse grupo de BRICS, os potências, países de grande relevância na economia e na política internacional. Então aí a Rússia está também tentando de utilizar esses grupos, essas uniões, esses processos integracionistas que estão passando no mundo, também, logicamente, é muito claro, é muito simples, para defender uma ordem mundial mais justa, mais democrática, que para os interesses da Rússia, nacionais próprios, também é primordial, é muito importante. Então, em 2 ou 3 palavras, poderia ser descrito como essa a política principal do nosso governo e do presidente Putin. Pois é, o Beto Almeida, ele é um especialista e um ativista e latino-americanista, né, nessa questão de bloco, de fundação do Mercosul, da Unasul e agora da CELAC, e agora se dedica também ao estudo, né, dos BRICS e, sobretudo, dessa relação com a China e a Rússia. Então, Beto, o microfone com você para fazer suas colocações diante do embaixador, por favor. Embaixador, primeiramente é uma honra entrevistá-lo mais uma vez. Obrigado. Eu penso que a mensagem muito límpida e clara que o presidente Vladimir Putin envia ao mundo é da necessidade de um mundo multipolar, cooperativo, baseado na solidariedade, na não intervenção e construindo um equilíbrio em base à paz e ao desenvolvimento. E, em razão disso, a política exterior da Rússia tem alertado para algumas posições de grandes países imperiais que são agressivas, por exemplo, através das sanções que tentam impor à Rússia. No entanto, a Rússia tem surpreendido com uma reação muito criativa, não apenas buscando ampliar sua cooperação com a China, criando a comunidade econômica euroasiática e, ao mesmo tempo, mandando à União Europeia, como nós vimos recentemente, uma mensagem para que, ao invés de sanções, a União Europeia tivesse uma postura de ampliar os acordos econômicos de cooperação, de comércio com a Rússia. Como é que o senhor poderia analisar a importância dessas medidas? Muito obrigado por essa pergunta. É realmente um problema, uma questão mais importante, talvez, do momento atual que nós estamos vivendo no mundo, na nossa comunidade mundial. O que acontece? Sanções contra a Rússia. Tudo que acontece, a Rússia tem a culpa. Por que é isso? Nós estamos pensando muito e analisando dobles estándares que estão sendo utilizados na política internacional. A Rússia está sendo agora, dizem que é país agressor, que ocupou parte da Ucrânia, a Crimeia. Todo mundo esqueceu, por exemplo, vamos falar assim, em 1989, a Alemanha Ocidental anexou a Alemanha Oriental. Ninguém falou de que isso foi uma anexão. Todo mundo aplaudiu porque isso foi uma expressão do povo alemão que queria se unificar. E nós também apoiávamos aquele processo e apoiamos. Nesse caso, o povo da Crimeia, Crimeia sempre foi e continua sendo um lugar sagrado, muito importante para a Rússia, um lugar onde a Rússia foi bautizada. Cada centímetro da terra da Crimeia é regada com a sangue do povo russo. Sempre foi. Aconteceu assim que em um curto momento histórico ficou como parte do Estado da Ucrânia, mas sempre foi autônoma. Nesse caso, o povo da Crimeia realizou um referendo.
Foi 97% da população votou de que não queria mais formar parte de um Estado onde aconteceu um golpe de Estado militar e queria voltar para casa. Isso não está aceito, todo mundo disse que não, isso é agressão. Então, comparando essas duas coisas, então podemos dizer que também foi, a reunificação da Alemanha foi também um ato de agressão. Que houve, sim, historicamente se formou assim, houve a República Federal da Alemanha, a República Democrática Alemã, dois estados independentes, soberanos. Mas eu cito esse exemplo só para mostrar que o mundo, na política internacional de hoje, estão utilizando dobles estándares em tudo o que for possível. Nós sofremos muito aqui na América Latina também, sobretudo depois da ascensão desses presidentes progressistas, com a eleição do presidente Chávez, né, depois dos Kirchner e do Lula e do Evo Morales, essa estigmatização, né, para nós isso não é novidade, né? Agora, só que com relação à Rússia, eles estão pegando pesado, né, com essas sanções diretas, como também com políticas, né, indiretas, como essa que fez cair o preço do petróleo e que atinge dramaticamente tanto a Rússia como a Venezuela, como nós brasileiros agora que seremos potência nessa área. Então, embaixador, como é que o presidente Putin está manejando essa situação? Como é que ele está tentando se defender e, ao mesmo tempo, preservar, né, essa sua presença internacional, essa sua ação internacional que tem, logicamente, beneficiado a nós, né, como latinos, na medida que façamos um bloco mais sólido, né, para enfrentar esse tipo de dominação tradicional? Para entender melhor a situação, deveríamos falar um pouquinho sobre o cenário, quais são as razões, os raízes de tudo aquilo que está acontecendo. Eu falei no começo de que tudo, desde o meu ponto de vista, tudo que está acontecendo é a consequência de que os países imperiais estão perdendo pouco a pouco a sua influência, o seu poder absoluto que tinham, estão tentando por força, não permitir que esses processos aconteçam. Então aí a Rússia era uma peça, e é uma peça importante nesse tabuleiro geopolítico. A partir do momento quando a União Soviética, a antiga União Soviética se desintegrou, eles se consideraram vencedores da Guerra Fria e pensavam que agora podiam fazer tudo o que queriam e construir um mundo da maneira como eles veem. Mas o que aconteceu realmente nos primeiros anos, 20, 30 anos, 90, a Rússia foi muito fraca, passou por uma crise enorme, tremenda, crise quando estava passando de um sistema econômico para outro, sistema econômico de mercado, enfim. E, além disso, a Rússia acreditou muito nas palavras, como sempre a Rússia faz na sua história. Esse é nosso ponto fraco, como eu diria. Acreditar muito nas palavras, e pensávamos que íamos construir um mundo melhor, mundo mais justo, onde todo mundo iria respeitar os interesses de outro. Houve muita ilusão e muita expectativa. Acreditou-se que era verdade a mensagem do Ocidente? Exatamente. Acreditou-se que era muita verdade. E acreditou-se de que o OTAN não ia avançar, não ia ocupar os espaços perto da fronteira da Rússia, não ia criar ameaça, enfim, tudo isso. Mas os anos passaram e nós agora caíram as máscaras, caíram
os óculos cor de rosa também do nosso lado. Todo mundo entendeu que não foi verdade, que na realidade o grande interesse era o domínio. E houve um momento quando a Rússia estava muito fraca, não podia reagir, digamos assim, muito decididamente. Mas com o tempo a Rússia agora está se levantando e começou a falar com a sua própria voz, não somente sozinha, mas também em conjunto com outros países no mundo. Isso, eu acho que criou um susto. E então decidiram que era um momento de acabar, ou de, digamos assim, fazer uma grande pressão à Rússia, no sentido de controlá-lo, como eles chamam, conter a Rússia. O presidente Putin falou muito bem, usando umas alegorias, assim, comparando a Rússia com um osso. Não sei se ouviram falar o discurso dele, quando ele fala, para explicar como é, dizem que o osso está no seu território, aí muito livre. Então, o que querem fazer? Querem agarrar o osso, colocar numa cela ou com um candado, depois vão agarrar as garras dele, os dentes dele, e aí, nessa situação, se o osso fica, seria muito bom para eles, mas o osso não vai permitir que isso se passe. Ele está acostumado a correr livremente por seu território e fazer tudo o que faz, e assim será para sempre. Alegoricamente, ele disse que a Rússia compreende perfeitamente qual é a estratégia e não vai permitir nunca mais que isso aconteça. Como diria o craque Garrincha, esqueceram de combinar com os russos. Isso é correto. Por isso, realmente, o que acontece hoje na Ucrânia, precisamente, é uma parte de como nós entendemos, é uma parte de uma grande estratégia de contenção à Rússia, que não está dirigido contra o povo da Ucrânia, mas principalmente contra o povo, contra a Rússia, para debilitar a Rússia, na realidade. E criaram esse conflito na Ucrânia. Nós achamos que foi artificialmente criado esse conflito. Apoiaram o golpe de Estado. A senhora Nuland, que recentemente fez também ontem algumas declarações lá em Washington, nunca vamos esquecer que foi ela que chegou à praça de Maidan distribuindo aí pãozinhos e tudo isso, apoiando essas forças nacionalistas, reacionárias, para realizar um golpe de Estado. E agora estão apoiando praticamente essas forças nacionalistas que estão levando a Ucrânia a uma derrota, a uma desintegração total e completa. Falando da Ucrânia, quero dizer que realmente estão dizendo que a Rússia tem toda a culpa em tudo, mas posso dizer claramente, o nosso presidente diz isso várias vezes, todos os políticos, que o nosso desejo mais grande é acabar quanto antes com esse flagelo, com essa tragédia que está acontecendo no país vizinho, nos países irmãos. Estamos fazendo tudo o possível para encontrar uma solução política pacífica. O que passa é que o outro lado não quer isso, na realidade. Estão falando de que querem, mas na realidade, com as suas ações, fazem o contrário. Estão suministrando armas às forças militares do governo de Kiev, apoiando e incentivando o governo de Kiev de continuar realizando ações militares com desejo de sufocar os povos, o povo, que também o mesmo povo ucraniano, é o mesmo. Que mora no leste da Ucrânia, que simplesmente não está de acordo com o regime novo que surgiu no Kiev. Tinha sido firmado uns acordos de paz lá entre as várias províncias que se tornaram independentes,
com o governo da Ucrânia? O Acordo de Minsk. Esse não podemos dizer que foram um acordo, são protocolos de Minsk, sim, realmente, podemos dizer, né, que foram porque os acordos. Parece que houve um certo tempo que havia uma certa paz, né? Uma paz... Na realidade, não houve paz. Houve um período curto que a intensidade dos combates baixou. Mas, como hoje nós estamos vendo, porque recentemente os combates reanudaram de novo, nós estamos vendo que as autoridades que estão agora em Kiev usaram esse tempo porque eles sofreram derrotas muito importantes no campo militar. Então usaram essa trégua, entre aspas, trégua, porque na realidade não era, não se chegou a realizar como trégua verdadeira, essa trégua para reagrupar as suas forças armadas, de receber novos suministros, armas, enfim, sempre tendo em mente o desejo de sufocar militarmente as regiões rebeldes, digamos assim, poderíamos dizer. Os acordos de Minsk, em primeiro lugar, diziam que é importante separar as forças de ambos os lados, as forças militares, retirar as armas pesadas a uma distância que não ia permitir o bombardeio das cidades em defesa da população civil. Mas, lamentavelmente, isso nunca aconteceu, porque o exército ucraniano regular e os destacamentos paramilitares que estão lutando de outro lado não queriam fazer isso, sempre continuando a bombardear, talvez em certo momento com menor intensidade, mas continuavam bombardeando a cidade de Donetsk e outras cidades do leste da Ucrânia. E o ponto mais importante de todos os acordos em Minsk e outro, do ponto mais importante da posição que a Rússia acha que é a única solução que pode ser, que pode solucionar o conflito, é o diálogo, que os dois lados, o governo em Kiev e os governos das duas repúblicas autoproclamadas, têm que sentar à mesa e negociar, mas negociar com o sentido de respeitar as posições de um e outro. Se você vai sentar e tentar de obrigar a outra parte a aceitar todas as suas exigências, isso não vai dar certo, nós sabemos que esse tipo de negociação não vale. Mas, lamentavelmente, o Kiev sempre só quer isso, só quer que essas repúblicas se entreguem e deixem de existir. Isso é impossível, essa gente nunca mais, depois de tudo que aconteceu, eu acho que nunca mais vai aceitar isso. Eles aceitam de estudar e conversar sobre uma possível fórmula política de convivência junto num Estado só, digamos assim, da Ucrânia. Mas nós achamos, e eles também dizem que a única solução poderia ser a federalização da Ucrânia. Pelo menos o que nós estamos vendo nesse momento, Donetsk e Lugansk, essas duas repúblicas, não vão aceitar outra solução, o que é, lamentavelmente, inaceitável para Kiev. Então, temos que fazer tudo o possível, os esforços diplomáticos, políticos, de tentar de encontrar essa fórmula política que poderia ser aceitável para ambos os lados. Mas se todo mundo, o Ocidente, lamentavelmente, está apostando e apoiando só um lado nessas negociações, o que também não dá certo, porque o outro lado nunca vai aceitar. Jogando lenha na fogueira. Exatamente, jogando lenha na fogueira. Então, esse é o impasse que nós temos hoje. Se reanudaram as hostilidades, os combates. A situação do exército ucraniano, como eu sei, é muito difícil hoje, por curioso que pode parecer, mas
Ontem, pelo menos, falaram que 10 mil soldados ucranianos estão quase cercados pelos destacamentos de Donetsk e Lugansk, e pode acontecer uma tragédia de novo, porque as perdas no campo de batalha são muito grandes. O Kiev não quer reconhecer isso, até aprovaram umas diretivas do governo para ocultar da população as perdas que o exército está sofrendo lá. Mas então tudo isso continua criando uma situação muito complicada lá na Ucrânia, que não estamos avançando na direção de encontrar uma paz, uma solução, senão as hostilidades continuam crescendo. E isso não é a culpa, nós achamos que não é a culpa do Donetsk e de Lugansk, porque o que eles fazem é tentando de empuxar as armas pesadas a distância que não permitiria ao exército bombardear as cidades, que tem que ser a distância maior para que não alcancem. Essa é a maior preocupação dos destacamentos militares das regiões essas do leste da Ucrânia. Mas repito que essas são coisas da situação atual, digamos assim, táticas, mas o mais importante que nós temos que fazer, mas isso é possível só com a ajuda, com a participação de todo mundo, com a Europa, com a Organização de Cooperação na Europa, com a OTAN, com os Estados Unidos, Rússia, todos. Encontrar uma solução política, mas política como? Repito, tem que ser uma negociação com respeito à posição de cada uma das partes. Só assim pode ser parada essa tragédia e encontrada uma solução política. De outra maneira, vai continuar. A tragédia do povo ucraniano vai continuar. E não é a Rússia, estão dizendo que a Rússia tem a culpa, mas isso não é verdade, na realidade. E a ONU está omissa nisso. A ONU está omissa porque lá na ONU, lamentavelmente, as posições são também diferentes. O Ocidente, a Rússia, a China, estamos tomando outra decisão. Não podemos aceitar as posições que o Ocidente está tentando de impor. Então, até esse momento, o único mecanismo, digamos assim, viável, que demonstrou que é possível acionar, é o processo de Minsk. As negociações em Minsk, que, apesar de todas as dificuldades, está mostrando que é possível, através desse mecanismo, encontrar uma solução. Embaixador, a situação atual do presidente Putin não é considerada muito assim periclitante em termos políticos, né? A gente não verifica na Rússia nenhum movimento capaz de abalar essa política e essa independência que ele tem mostrado internacionalmente. Eu lembro que, pois não. Muito bem dito. Ontem foram publicadas os resultados de uma pesquisa da opinião pública que foi feita na Rússia. E mostra que nunca antes na história da Rússia, não da União Soviética, da Rússia, algum presidente ou algum líder tinha tanto apoio popular como hoje tem Putin. Se as eleições fossem hoje, mais de 70%, 71%, 72% dos votantes iam votar nele definitivamente. Tem mais alguma porcentagem que dizem que votariam, mas não estavam muito seguros, mas estavam a favor. E só pouca quantidade disse que são contrários. O senhor está falando igual o presidente Lula, nunca antes da história. Nunca antes da história. Não, sei, na realidade é isso, foi comentado assim. E por que acontece isso? Em primeiro lugar, que nós, por sorte,
divina, talvez, não sei, mas sempre acontece que num momento difícil na história do país, a Rússia tem um líder, um presidente adequado, que a Rússia necessita, precisa nesse momento. Um líder com uma grande visão política, grande decisão e entendimento dos interesses nacionais. Em segundo lugar, sabe, historicamente, a Rússia é um país muito específico, muito estranho, como dizem, é diferente. Quando tudo está muito bem, as relações estão bons, os russos se relaxam e às vezes não fazem muita coisa, mas quando a situação de repente se complica, aí o povo se une ao redor do seu líder e dá uma resposta muito decisiva, muito forte e muito unida. Eu acho que isso é que acontece hoje na Rússia. É um grande aumento de patriotismo e, pelo menos, todo mundo começou a pensar de que não podemos viver só com os preços do petróleo. Quando os preços do petróleo eram altos, era tudo muito bem, perfeito, você não tem que fazer nada. Vende petróleo, recebe muito dinheiro e pode ficar aí tranquilo. Gera acomodação. Sim, falaram muito de que era preciso mudar a estrutura da economia, diversificar a economia, mas na realidade existiam poucos estímulos para isso. Hoje em dia, quando a situação se complica, com essas sanções ilegais, às vezes absurdas, que estão tomando, a sociedade se despertou dizendo que, olha, mas por que estávamos esperando até agora? Esse é exatamente o momento quando temos que fazer todo o esforço para realmente fazer reformas, mudar a estrutura da economia, diversificar. E nós estamos vendo que o governo já tem um plano exato, específico, muito concreto. Existem recursos, por sorte, existem recursos para realizar essas tarefas. E o governo, cada dia, está discutindo, controlando o processo, encontrando os métodos como realizar essa grande diversificação da economia nossa para sair da dependência do petróleo e de gás só e desenvolver quanto mais for possível indústrias em diferentes áreas e esferas. Eu acho que nós temos a Rússia tem todas as possibilidades para isso e pode parecer ridículo, estranho, mas as sanções foram muito positivos nesse sentido para a Rússia. E o Ocidente não sabe o que está fazendo, ao contrário, estão ajudando a Rússia a sair dessa situação. Estão se dando mal também, né? Porque estão se Não, dando mal também, porque a França, a Alemanha, né? Claro que os produtos deles estão apodrecendo. Sim, não, qualquer sanção tem uma arma de dois pontos. Faca de dois gumes. Exatamente. E, logicamente que prejudica a Rússia, logicamente. Os problemas que nós temos hoje com a cotização de rublo, com a inflação que surgiu, alguns problemas econômicos, financeiros, que as empresas nossas perderam a possibilidade de encontrar recursos livres no mercado ocidental, enfim, os bancos ocidentais não querem dar empréstimo às empresas russas, enfim. Toda essa coisa, claro que não é bom para a economia, mas não é fatal. Ao contrário, repito, em certas coisas são muito positivas, porque obrigam a nos mover um pouquinho, como se diz. E agora, muitos acham que até, apesar de pode parecer assim muito estranho, mas na realidade é isso. É um estímulo muito importante para realizar as reformas. O senhor tinha falado exatamente na questão da moeda, né, do rublo, né? E eu havia mencionado antes as soluções criativas que o presidente Putin tem adotado. Elas não são prerrogativas apenas da Rússia.
há muitos acordos com a China, no campo monetário, inclusive. Algumas operações só podem ser feitas nas moedas rublo e yuan, né, moeda chinesa. E agora o Irã também anunciou que boa parte de suas operações internacionais não serão mais feitas em dólar. Quer dizer, essa é um conjunto de medidas que vai proporcionando ao mundo a visão de que há alternativas a adotar. Agora, com o Banco dos BRICS, isso se torna ainda mais importante, porque são economias muito importantes, muito fortes, sólidas, robustas, né, pelo menos de grande robustez, que poderão adotar medidas de estímulo ao desenvolvimento produtivo e não apenas ao financismo especulativo. Qual é o exemplo que a Rússia dá nesse sentido para que o mundo possa observar que é possível não ficar submetido ao dólar? Exatamente, tem toda a razão de que também essa situação ha criado um clima propício para irmos avançando mais na procura de outros esquemas de realizar as trocas financeiras, financiamento de grandes projetos. Exatamente, nós achamos que o Banco de BRICS e o Fundo de Reservas de BRICS, que são de um conjunto de 200 bilhões de dólares, equivalência, é muito importante para sair dessa dependência de sistema financeiro ocidental. Hoje em dia, qualquer transação que passa no mundo vai através dos Estados Unidos, dos bancos americanos. Eles podem fazer de um dia para o outro fechar, digamos assim, não permitir o comércio entre países. Então, nós obrigamos simplesmente a encontrar e criar outros sistemas. E nossa experiência ha demonstrado que é possível. Precisamente o senhor citou os sistemas que já existem na China, o Banco de BRICS, a Rússia tem seu próprio sistema, já está sendo criado, sistema que vai substituir o SWIFT, por exemplo, que hoje em dia os países ocidentais da União Europeia nos estão ameaçando de aprovar novas sanções que iriam desligar a Rússia do SWIFT. Tudo bem, então o nosso primeiro-ministro já disse que a resposta, que tenha em mente isso, que a resposta russa vai ser irrestrita, como ele disse. E nós já existe o nosso próprio sistema, que dentro da Rússia ninguém vai nem sentir que isso aconteceu. Então, o mundo está criando cada vez mais mecanismos alternativos que mostram que esse poder que o Ocidente tem e que quer continuar só impondo nos seus próprios interesses sem tomar em conta os interesses dos outros, não vai funcionar. O mundo está mudando. E o Banco de BRICS é um processo, um exemplo mais claro que nós temos em mundo. Na próxima cúpula que vai se realizar na Rússia, na cidade de Ufa, por exemplo, quando? Já vai será em julho agora. Dia 7 e 9 de julho deste ano, vai ser discutido, vão começar a ser discutidos já os projetos específicos concretos que o banco ia financiar. Que em Fortaleza foi criado, formalmente assinados todos os acordos, já cada país tem que terminar o processo de ratificação. Nós esperamos que até essa data já todos os países vai terminar o processo. Já foi definido onde vai ficar a sede, ficará na China. O primeiro presidente será da Índia. Enfim, já o processo está caminhando. Então, cada país já começa a preparar suas propostas para grandes projetos econômicos, sociais, enfim. Vamos ver quais seriam,
que o banco... Passo à frente, então. Passo à frente. Eu espero que na próxima cúpula vai ser dado um outro passo para frente. Embaixador e Beto, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de colocar uma última pergunta e dando espaço também para o Beto colocar também a sua última pergunta. Embaixador, essa questão aí de estigmatização, de tentativa de isolamento da Rússia, eu lembro muito do presidente Chávez lá na Venezuela, quando ele foi eleito presidente da República. A Venezuela, como se sabe, era um protetorado dos Estados Unidos, não era declarado, mas era um protetorado. Lá estava a CIA em cima do serviço secreto, era a CIA que controlava o serviço secreto, estava a PDVSA nas mãos também das empresas americanas, embora era legalmente estatizada, mas a gente sabia como aquilo funcionava. Então o Chávez chegou e disse o seguinte: olha, se eu ficar aqui sozinho, eu vou ter o apoio do meu povo, mas primeiro eu vou procurar o apoio do meu povo, o que o Putin está conseguindo agora. O que ele resolveu fazer? Resolveu se cercar primeiro dos vizinhos e depois, né, dos países periféricos com os quais ele tinha algum tipo de coincidência, né, de interesses, que eram os petróleos, né, os produtores de petróleo. Então ele foi visitar o Saddam Hussein, que era uma espécie assim, né, de bicho-papão, né? E a partir dali ele foi para o Irã e e a Arábia Saudita, não esquecendo a Arábia Saudita, e a partir dali ele recriou praticamente a OPEP e foi quando os preços do petróleo voltaram a se valorizar. Bom, eu também estou vendo esses movimentos lá do Putin com a China e também com a América Latina, né? O meu interesse, no caso, é ver como é que está sendo, como é que a América Latina vai se inserir, né, nesse novo bloco com o BRICS, né, e a China e Rússia. Claro, é a mesma, digamos, tendência. Logicamente que qualquer tentativa de isolar a Rússia não vai dar certo, não deu certo. Nós estamos vendo hoje que isso não está funcionando. A Rússia tem muitos amigos, não somente na Ásia, na Europa, mas também na América Latina. Nós podíamos ver na última reunião que houve aqui em Brasília com todos os presidentes da América Latina, quando o presidente Putin participou dessa reunião de BRICS com os líderes da América Latina, que realmente a similitude de opiniões, de pontos de vista da Rússia com os países desse continente são muito parecidos e nós estamos sentindo que o desejo de continuar desenvolvendo e ampliando essas relações, esses contatos são muito grandes. Então, essas tentativas de isolar a Rússia, isolar a China, isolar a qualquer outro país, hoje não funcionam. Isso é absurdo. Não é possível fazer isso. Então, estou seguro de que isso não vai funcionar em nenhum momento. Ao contrário, existe uma tendência de países se unirem, dependendo, lógico, dos seus interesses. Como nós estamos falando de BRICS, de Mercosul aqui na América Latina, lá na Ásia, Eurásia, como se diz, nós criamos recentemente a União Eurasiática, que é um grande, muito promissor, um projeto muito promissor. Existe e funciona exitosamente a Organização de Cooperação de Xangai, que também é um ponto muito importante. Então, todas essas... Existe também uma tendência de que esses diferentes processos integracionistas, eles se unem também, se integram entre si, criando assim um polo muito importante de poder e de decisão, um novo sistema de governança internacional e mundial. Eu acho que aí nós devemos estar muito atentos a todos os processos que estão passando aqui nessas nossas organizações, porque aí está o futuro da humanidade. Eu estou absolutamente seguro de que de aqui vai surgir um novo
ordem mundial que nós todos esperamos. Embaixador, uma última pergunta, então. Este ano são comemorados 70 anos da Grande Guerra Pátria. O papel da União Soviética, então União Soviética, para livrar a humanidade do fascismo, junto com seus aliados, claro, foi predominante. E nós vimos aqui a libertação dos prisioneiros de Auschwitz, anteontem, né? E foi interessante porque foi o exército soviético, o exército vermelho, que entrou ali e que encontrou uma cena estarrecedora, segundo o depoimento dos seus próprios soldados, animalesca. E isso significa, para hoje, para nós, manter viva a chama da paz, para evitar que a humanidade caia novamente naquilo que alguns setores lá do governo de Kiev tentam recuperar de forma sinistra, de ideias nazistas. E, nesse sentido, eu gostaria que o senhor nos comentasse o que significam esses 70 anos e de que maneira são comemorados à luz da nova conjuntura internacional essa vitória e o exemplo da Grande Guerra Pátria da União Soviética. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a essa menção, a essa data, que é uma data muito importante, não somente para o povo da Rússia e das ex-repúblicas que formavam parte da União Soviética, mas eu acho que é uma data importantíssima para toda a humanidade. Toda a humanidade, especificamente hoje, na situação quando, lamentavelmente, no mundo e na Europa estão renascendo essas ideias, movimentos neonazistas, que às vezes nós não entendemos porquê, mas as sociedades que se chamam democráticas, que querem ser exemplos para todo mundo da democracia, estão fechando os olhos para esses processos. Para nós isso é absolutamente inaceitável, porque sabemos quais poderiam ser as consequências. E a data de 70 aniversário da vitória sobre o nazismo vai ser muito importante nesse sentido, porque nós não podemos, não devemos, não podemos esquecer o grande preço, o enorme preço que a humanidade pagou pela sua libertação, pela sua vitória, e foi a União Soviética que fez um aporte maior nessa vitória, perdendo quase 30 milhões de vidas humanas, grandes destruições. E por isso o senhor mencionou a celebração de libertação de Auschwitz. Foi realmente também uma data muito importante. Nosso presidente participou em Moscou das celebrações que foram organizadas lá para comemorar o aniversário do Holocausto. E o que nos surpreendeu muito foi a posição de alguns líderes políticos, especificamente na Europa, que querem ocultar a verdade, distorcer a verdade dos fatos históricos que aconteciam, até politizando esse processo. Estou falando especificamente das declarações do ministro das Relações Exteriores da Polônia, que todo mundo já, não vou comentar mais, mas todo mundo já comentou essas declarações. Distorcer a história. Distorcer a história. O nosso presidente Putin, falando desses fenômenos, de tentar ocultar a história, de dar os fatos de maneira diferente de como aconteceram, distorcer a história. Às vezes, eu gostei muito dessa frase, às vezes até detrás disso é um desejo de ocultar a sua própria posição durante aqueles dias.
e ocultar a sua, às vezes, colaboração com o nazismo. Com o nazismo. E isso acho que talvez é verdade hoje em dia, porque quando glorificam em alguns países aos nazistas, isso é absolutamente impensável hoje em dia. Nos países bálticos estamos vendo, a Europa que fecha os olhos, não vê, não acontece. Os Estados Unidos também. E se autoproclama democrática. Mas nós estamos vendo o que acontece. Realizam as marchas com o apoio das autoridades, dos governos, as marchas dos ex-nazistas, dos ex-soldados da SS, que por Tribunal de Nuremberg foram condenados e absolutamente, claramente declarados criminais de guerra. Quando na Ucrânia hoje a ideologia daqueles que apoiavam a Hitler, que formavam divisões que lutavam contra o Exército Vermelho, que foram utilizadas nas ações repressivas, criminosas que os nazistas realizavam nos territórios ocupados, são proclamados heróis nacionais. Isso é absolutamente inaceitável e nós sempre vamos lutar contra isso e não vamos permitir que a história seja dessa maneira colocada de cabeça para baixo. Muito obrigado, embaixador, pelas explicações que nos deu. Continue com a nossa programação. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez. Nossos cumprimentos a todos os telespectadores do canal. Foi um grande prazer estar com vocês. E assim nós chegamos ao final de mais esta entrevista com o embaixador da Rússia no Brasil, Dr. Sergei Akopov. Fique com a TV Cidade Livre de Brasília e o blog cafenapolitica.com.br, que está também no YouTube. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.